Vamos lá, meus amores. Vamos colocar a mão na terra? Dizem que não existe terapia melhor que essa. Quem já gosta de cultivar a terra, de fazer as suas plantações, né? De ter ali a sua plantinha, de cuidar, sabe do que eu tô falando. Quem ainda não tem esse hábito, bora cultivar um novo hábito? Vai ser bom demais, ainda mais com uma hortinha. Ervas, temperinhos. Gente, isso é bom. Agora, ó, se você já tentou e ficou frustrado porque sua hortinha não pegou, não vingou, vamos lá. Não é para desistir. Você vai tentar novamente, porque você vai aprender com ele, que é jardineiro, professor de jardinagem, nosso amigo querido Randolph Dêncio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui. Imagina, sabe que é um prazer enorme. Eu tô feliz, você sabe que na semana passada eu tentei até falar com você e no final das contas não consegui, porque a minha irmã, que deve estar assistindo o programa, que ela assiste sempre, um beijo pra Flávia, estava plantando uma horta na casa dela. Ela falou, ai, me ajuda. Falei, vou ligar pro meu amigo, porque ele sabe tudo. E aí, essa conversa ficou fresquinha na minha cabeça e ela já queria saber, Clau, eu coloco uma manta, eu comprei manta, argila, terra e os temperinhos, as coisinhas. Que precisa para fazer. O que eu faço? O que vai e o que não vai? Então, vamos lá, tirando todas as dúvidas com ele. Bom, essa pergunta é muito legal, porque a gente pode realmente providenciar bastante coisa, vários itens, e pode simplesmente usar o que eu já tenho ali em casa e improvisar. Porque a gente precisa para a horta, basicamente, quem tem aí qualquer tipo de dúvida, são 4 coisas, sendo que a última se estende um pouquinho, mas é sol, pelo menos aí umas 4, 5 horas de sol por dia. Água, não posso deixar faltar, nem colocar em excesso, a gente já vai falar disso. Um solo bom, bem rico em nutrientes. E o 4º item que se estende, que é atenção, amor, carinho. Você olhar para aquilo, você estava falando essa coisa toda da qualidade de vida, da saúde. Quando você olha para a planta, para a terra, é um contato também com o divino, com a natureza, é uma forma de você se desligar um pouco dessa correria que a gente está, que tem a parte boa do celular e da internet, mas tem uma parte super ruim. Então tem muita gente que já se trata cuidando das plantinhas. Tendo as 4 coisas que eu falei, você pode usar um vaso que você pegou de outra planta, por exemplo, e sobrou, um vaso de preferência com bastante furinhos embaixo, como esse aqui, que já vem, né, vaso de plástico, ou um vasinho que eu também vou reaproveitar de cerâmica com um furo só. Mas ele tem que ter, porque a água tem que ter por onde sair. No caso da sua irmã, que comprou a manta, a argila expandida... Porque ela quer plantar no quintal, aliás, ela já plantou. Certo, então assim, só observar se o local tem essas horas de sol necessárias. É importante que tenha, porque a maioria dos temperos e das ervinhas, das hortaliças, vão precisar do sol. Quem não tem tanto espaço, eu fiz questão de trazer esse primeiro vaso aqui, ó, é um vaso de parede, ele está com lavanda. Então você pode usar, por exemplo, um corredor da casa. Aí eu tenho ali, dependendo do local, né, o sol que bate mais forte de manhã, depois ele vai descendo. Então, uma coisa que gera muita dúvida, quais as plantas precisam de mais sol e quais precisam de menos sol? Uma dica bem básica, dá para olhar para a lavanda que está aqui subindo, crescendo, no sentido vertical. As plantas que sobem, é só a gente lembrar que elas podem estar procurando sol. E as plantas que crescem aqui na horizontal, como a hortelã, tá um pouquinho ali para baixo. O tomilho também, as plantinhas que crescem mais... Fazer uma coreografia dessa forma... Do sol. Ela foge, ela quer aquele sol filtrado, que não fique o tempo todo castigando ela. Então é uma forma de você identificar. Então, se eu fosse usar uma parede, por exemplo, eu iria com as plantas que gostam mais de sol na parte de cima e as que gostam menos eu vou diminuindo. Então isso vale também para a cebolinha, que está assim para cima, então ela gosta de muito sol. Gosta de mais sol, por exemplo, do que a salsinha, que vai estar um pouquinho ali mais para baixo. Claro que essas regras todas... Lembra que o 4º item que eu falei, que é a observação, o carinho, o amor, é você pegar as dicas e depois olhar, mas olhar com carinho. Não é te pedir para regar alguma coisa, não é chegar a colocar água e sair andando. Você tem que colocar água, aproveitar aquele momento para olhar para a planta. Ela continua verdinha, a maioria delas é verde, né? Ela continua verdinha, ela tá com a folha firme, ela tá daquela forma bonita de você olhar, é uma forma saudável. Se ela não tá, eu preciso mudar alguma coisa. Então, se eu falei aqui, por exemplo, que a lavanda é para ficar lá em cima tomando aquele super sol, mas eu percebi que a minha tá triste porque a natureza, infelizmente, está toda
descompassada, né, coitadinha? Então, a gente está num inverno que está super quente, super seco, então o ar seco seca mais rápido o solo da plantinha. Pode ser que esteja um lugar um pouco inadequado para lavanda ou para manjericão. Então, é manter a minha observação, a forma de começar. Então, eu já tenho lá meu vaso, a terra, eu vou precisar principalmente de uma mudinha. Eu tenho que ter por onde começar. Então, eu trouxe uma mudinha de alecrim, maravilhoso alecrim com seus superpoderes também, uma mudinha já enraizada, essa é uma forma. A outra forma é eu usar semente. Então, todo mundo que vai para a cozinha, nossas amigas que estão nos assistindo, tenho certeza que a imensa maioria, nossos amigos também, vão para a cozinha, tudo que tem semente, caroço, vai virar uma plantinha. Sabe que as crianças às vezes me perguntam, né? Você mostra um abacaxi, alguma coisa, elas falam, nossa, mas é assim o abacaxi, é assim que colhe, porque estão acostumadas a ver no mercado. Então, se a gente parar para pensar que tudo que a gente consome, até falando de planta e de alimentos, mas shampoo, tinta, roupa, tudo vem da natureza. Até as bebidas, tudo tá ali. Então, né, gente? a gente às vezes esquece um pouco disso. O homem foi transformando, mas Deus já deixou tudo prontinho pra gente, olha que show. É só observar. Aqui, por exemplo, ó, eu trouxe as sementinhas de mamão que eu adoro comer de manhã. Mamão papaya. Se você for pesquisar, tem algumas formas de separar as sementes, colocar no papel toalha. Eu tenho o privilégio de morar em casa, no interior, então eu simplesmente vou jogando as sementes. De repente você vê que tem lá uns mamoeiros, que maravilha. Olha só eles aqui. E nasce fácil, né? Eu me lembro que eu Super tinha uma fácil. casa, quando eu era criança com os meus pais, e eles também plantavam bastante mamão, toda hora a gente tinha Uma mamão. delícia, é muito bom. Então, o que acontece? Alguma das sementinhas ali que tiver em bom estado, ela vai... É um mamão. É um mamão. Ah, essa folhinha tá parecendo de figo também. Tá aparecendo. E é legal mostrar, porque é o seguinte, aqui é o mamão e aquilo que eu peguei aquela hora é a pimenta. Quando você joga um monte de semente e brota bastante aqui, eu já tirei algumas mudas, aqui é pimenta dedo de moça. Uma coisa que a natureza faz sozinha é uma seleção que a gente não vê. O que acontece? Brota um monte de mudinhas, as mais fortes vão subindo e se alimentando e ficando bem. Na natureza, as mais fraquinhas, que são as menores, vão morrendo e vão virando ali até um adubo orgânico. Quando eu faço esse controle, esse acompanhamento, o que eu faço? Brotou um monte, quando elas estão assim, ó, tem gente que vai ficar morrendo de dó, mas eu pego com cuidado e retiro as menores, para dar força para a maior subir. E aí você replanta essa? Posso replantar, se eu quiser, com bastante cuidado. Como eu arranquei meio aqui bruscamente, talvez não pegue. Eu jogo no meu solo mesmo, ela vai virar uma matériazinha orgânica para fazer a decomposição. Se eu retirar com bastante cuidadinho, ó, aqui, Olha lá. raiz, olha que Raizinha belezinha. toda, né? Ficou uma coisinha. Se eu não machucar essa mudinha, eu consigo plantar. Mas essa seleção é importante para a gente privilegiar quem naturalmente já está com mais força. Aquela semente que já veio ali mais propensa. É como aquela coisa que eu aprendi com você, né? Que a folha, quando ela começa a ficar amarelada, a gente tem que tirar, porque ela vai roubar nutriente daquelas que estão bem, né? Exatamente. E respondendo a uma pergunta do nosso amigo que me perguntou agora há pouco do manjericão. Então eu trouxe um manjericão aqui. Ele perguntou que o manjericão vai crescendo e uma hora ele acaba. Na verdade, assim, para você que gosta de usar as folhas do manjericão, quando ele dá essa haste de flor, que é uma belezinha também, além do aroma, essa florzinha atrai beija-flor e alguns polinizadores importantes. Mas se eu quero privilegiar as folhas para eu usar para fazer os meus molhos, quando começa a sair a flor, eu venho, posso cortar aqui? Pode. Para ver? Bem onde começa o caule, a hastezinha da flor. Que cheiroso. Inclusive é daqui que fazem os óleos essenciais, mas aí já é um outro assunto. Quando eu corto, eu dou a oportunidade para quem está aqui embaixo encorpar. Tá. Agora tem uma dúvida do manjericão. Lá em casa a gente usa sempre o manjericão assim, tenho na minha hortinha, na varanda e tal. Mas aí quando, hoje mesmo a Cíntia falou assim, ele tá morrendo porque vocês estão tirando da forma errada. Qual é a forma certa de tirar a folhinha do manjericão para usar na comida? Na minha casa, minha mãe, eu sou vizinho da minha mãe, né? Aliás, um beijo para ela que está nos assistindo, Beijo. Dona Zita. Ela usa bastante. O que a gente faz é cortar uns galhos maiores, como esse aqui, com uma tesourinha adequada, uma tesourinha de poda, como essa que eu usei. Ou, se eu não tiver, quiser usar uma tesoura de cozinha ou de costura limpa, não tem problema.
Ah, então é isso mesmo, porque eu vou lá e ó, boto no molho. Não pode. Não é que não pode, acaba machucando o outro galinho e a planta vai sentindo. Fica sofrida mesmo. Quando eu faço um corte com a tesoura, um corte seco como esse aqui, eu não danifico a planta mãe. Então eu pego o galinho todinho. Exatamente. Por exemplo, aqui, eu pegaria qualquer um deles, né? E vou retirando as folhas da forma que eu quero. Pego um galinho daqui, assim. Isso. Quem tem bastante manjericão, manjericão vira uma toceira, né? Pode fazer como você faz, não tem problema. Quando eu tenho 1 ou 2 vasinhos, aí eu redobro a minha atenção. Só para finalizar o negócio da muda, então aqui, continuando no manjericão, eu tenho ali a muda com semente, a mudinha comprada pronta, né? E aqui é uma muda que eu posso fazer a partir de um pedaço da planta. Chama muda por estaca. Então, você tá vendo que essa cor aqui é um marronzinho, diferente dessa ponta verde do galinho? Aqui é molinho, sim. Aqui é mais durinho. Então, se eu tirei isso aqui para usar para cozinhar, eu vou lá e retiro então as folhas dele, né? Que eu usei para fazer o meu molho. E para fazer a minha muda com um pedaço da planta, eu deixo umas folhinhas aqui em cima que vão ajudar a planta a fazer a fotossíntese e conseguir enraizar num vasinho pequeno como esse aqui. Tá. Se eu não tenho muito tempo, estou na correria, não vou conseguir plantar agora. Eu pego o meu galinho limpo da mesma forma que eu fiz e coloco num copo com água. Só essa parte de baixo dele em contato com a água. Ali eu estimulo a brotação de raízes. Quando eu tiver o meu tempinho, que eu tenho que encontrar. Esse tempo eu tenho que encontrar. É tempo de qualidade de vida. Aí eu pego um vasinho com terra. Até eu trouxe aqui fazer um plantio rapidinho. A sua irmã usou argila expandida, eu poderia colocar pedra, um pouquinho de terra, essa terra vegetal que a gente usa, terra de jardim. Tá. E então, peraí, argila expandida ou pedra dá no mesmo? Para fazer a drenagem, exatamente. Tá, é a mesma coisa. Isso, para a água não parar ali embaixo. Manta não precisa, então? Nesse caso, não. Tá. A manta é uma... Bom aprender aqui, porque quando vai na loja, que a pessoa quer te vender, porque quer ganhar dinheiro, ela manda você comprar um monte de coisa que não precisa, né? Então, você tá entendendo? Ou é argila ou pedra, não precisa de manta para horta. Dependendo do local que você vai plantar, normalmente não precisa. A minha sugestão é, comece de uma forma mais simples, porque vai acontecer, vão acontecer os acertos e vão acontecer os erros. A gente não pode desanimar. Tenho a minha terra colocadinha, uma terra bem firme, ó, bem pretinha, bem bacana. Coloco a minha mudinha, é normal que ela amarele ainda um pouquinho e caia folhas. Eu vou regando, deixo no local a meia sombra. Local a meia sombra, aquele que não fica batendo o sol direto. Toda muda pequena eu deixo no local a meia sombra. Pode até ser perto da janela, mas desde que não fique o sol bombando em cima da mudinha. Lembra que a gente está falando de um bebezinho, que requer um cuidado um pouquinho mais especial. Gente, ele é maravilhoso, não é? Assunto, muito assunto. Volta rápido, tá? Que eu tô sempre te esperando. Sim, Randall Fidêncio, você pode conhecer e acompanhar mais lá no Vilanina TV, no Instagram ou no YouTube, com muitas aulas. E o WhatsApp dele é o 19982184682. Manda uma mensagem pra ele. Ele pode me chamar para dar os cursos, exatamente, curso presencial. As aulas dele são maravilhosas. Esse cara é fera. Eu tava com saudade, viu? Eu também. Já aproveito pra falar aqui pra já ficar aquele rápido, vem com frequência, meninos. Ele é show. Fechou. Randall Fidêncio, vilanina.com.br. Uma ótima semana pra você, viu? Amém, pra você também. E você volta pra Jundiaí, né? Salto. É, pra Salto. Bom, pertinho, né? Pertinho. Manda um beijo pra toda a turma de Salto. Pode, será dado.